Boa noite, irmãos. Final de dia, segunda-feira. Com a graça de Deus, nós conseguimos terminar bem, não é? Debaixo da proteção, da graça e da condução do nosso Deus. Agora nós nos reunimos mais uma vez para lermos a palavra do Senhor, para termos a nossa meditação no Evangelho segundo Marcos, para nós podermos crescer um pouco mais na fé e aprendermos mais sobre a graça do Senhor. Dou as boas-vindas à nossa irmã Zilá, a Ana Rosa, a Dona Conceição, que estão nos visitando, aqui conosco agora, sempre estão conosco. O presbítero Maurício, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Que Deus nos guie na nossa meditação na noite de hoje. Ao Leonardo, Deus te abençoe, Leonardo. A Eduarda, Deus te abençoe, Duda. Que nós possamos tirar proveito, irmão. Daílson, Deus abençoe, irmão, do Evangelho segundo Marcos. Convido os irmãos para orarmos antes de nós fazermos a leitura do texto. Oremos. Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, somos gratos a Ti, ó Deus, por este dia que nos deu, e somos gratos também pela Tua palavra. Pai, descortina ante aos nossos olhos a Tua vontade, revelada na Tua palavra. Faze com que nós possamos perceber aquilo que faz parte do caráter de Jesus e que, por conta disso, faz parte também do caráter da sua igreja, porque o teu desejo é que a tua igreja seja formada segundo o coração de Jesus. E sabemos que isso deve ser de fato a nossa busca, a busca como por um tesouro inestimável, formar em nós o coração de Jesus. Ó Pai, tem misericórdia de nós e age poderosamente nesta obra que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós faremos a leitura hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39, tá bom? Marcos, capítulo 1, verso 35 ao 39. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Natália. Boa noite, Dona Zilda. Deus abençoe vocês. Marcos capítulo 1, verso 35 ao 39. Diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Relato de Marcos sobre o ministério de Jesus. Recapitulando, quando Jesus, Pedro, André, Tiago e João saíram da sinagoga, se encaminharam para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma. Ali ela foi curada por Jesus, se levantou imediatamente e passou a servir o mestre. E naquela noite mesmo, Jesus então curou muitos outros enfermos e endemoniados que foram levados à casa de Pedro. Provavelmente o pessoal viu que Jesus expulsou um demônio de uma pessoa na sinagoga, e aí o seguiram até a casa de Pedro, não é? Foi falado, provavelmente eles ouviram de alguma maneira que Jesus havia curado a sogra de Pedro, e que ela já estava em pé e o servia, e eles levaram para a casa de Pedro os doentes e os endemoniados, e Jesus curou a muitos doentes e expeliu os demônios dos endemoniados. Então, esse povo que foi levado à casa de Pedro, e mais os outros espectadores
que ficaram sabendo desse feito, agora começaram a procurar Jesus, né? Provavelmente as pessoas procuravam porque queriam receber curas, receber alguma coisa da parte dele, ou talvez porque queriam ver, comprovar se era isso mesmo, quem era a pessoa que de repente está fazendo cura, isso, aquilo. E Jesus então, sabendo disso, embora o texto não fale, mas ele, portador de onisciência como Deus, Pai, sabendo disso, não faz caso disso, retira-se para um lugar deserto e vai orar. Nós temos aqui pelo menos 2 lições, de uma maneira bem simples, que se encontra nesse texto. A primeira lição diz respeito à ligação profunda e íntima que Jesus tem com o Pai. É descrita justamente pelo ato dele orar. Não é? Jesus é filho de Deus, não é? Ele está, pela sua própria divindade, em contato, em ligação contínua com o Pai, mas como homem ele está orando. Jesus está orando. E disse ali que ele foi para um lugar deserto, e a ideia é justamente essa. Quando a Bíblia diz que quando nós vamos orar, devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, foi isso que Jesus fez. Ele não estava fazendo uma autopromoção, ele não queria ser visto como a pessoa mais piedosa, em detrimento aos fariseus, aos escribas. Ele não estava entrando numa concorrência ali para mostrar, olha, eu sou mais piedoso, eu oro tantas horas por dia. O que ele queria de fato era orar, estar em comunhão com o Pai. Então ele procurou um local reservado para estar em comunhão com o Pai. Então perceba, Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, mantendo comunhão com o Pai. Ora, se o próprio Filho de Deus mantinha pela oração comunhão com o Pai, quanto mais nós. Quanto mais nós que não somos filhos gerados de Deus, somos filhos adotivos de Deus, somos irmãos adotados por Jesus como irmãos, não é? Somos filhos do Pai, e se Jesus é filho do Pai, nós somos irmãos de Jesus, mas somos irmãos adotados. Nós também devemos manter comunhão com Deus Pai, da mesma maneira que Jesus mantinha. E aí, quando nós olhamos a Escritura sobre a questão da oração, a oração na vida de Jesus era uma constante. Ele tinha sempre se colocado na presença do Pai. Mas, irmãos, a segunda lição também está relacionada com a questão da oração. O que Jesus mais procurava na presença do Pai era que o Pai manifestasse para ele a vontade dele, a vontade do Pai. Jesus tinha interesse por saber a vontade do Pai, ser guiado pela vontade do Pai. E é justamente isso que ele relata. Vejam, versículo 38, versículo 36 diz que Pedro e aqueles que com ele estavam, provavelmente João, Tiago e André, e talvez alguns outros que se agregaram a eles a partir das várias curas que Jesus fez, começaram a procurar cuidadosamente a Jesus. E quando encontraram, versículo 37 diz assim, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Falou, as pessoas estão atrás de você. Você não vai atender as pessoas? Né? Tem um mundaréu de gente lá na minha casa, Pedro poderia ter falado, que está atrás do Senhor. Vamos lá para o Senhor conversar com as pessoas? Mas Jesus, ao final de sua oração, versículo 38, diz o seguinte, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, a meta, o objetivo de Jesus era satisfazer o Pai. Ele sabia que ele tinha que pregar para o maior número de pessoas, porque ele sabia que ele não permaneceria para sempre entre nós, humanos. Chegaria uma hora que ele teria que enfrentar a cruz. Então ele tinha que pregar. Ele tinha que levar a palavra de Deus. Você se recorda que naquela época não tinha avião, nem táxi, nem moto, nem bicicleta. As viagens todas eram feitas a pé.
às vezes num jumentinho, talvez num cavalo, mas as viagens todas eram feitas, na sua maioria, a pé. E embora Israel e toda aquela faixa da Palestina seja uma área pequena, mas você entrar cidade após cidade, a pé, naquele ritmo, demorava. Então, ele tinha que percorrer toda aquela região, ele tinha que ir para Galiléia, ele tinha que rodear o mar da Galiléia, ele tinha que levar a palavra para as pessoas, eles entraram em território samaritano. Jesus veio para pregar a palavra. E então ele não deixou que absolutamente nada o desviasse da sua missão dada pelo Pai. O Pai o enviou para pregar a palavra. O Pai o enviou para tocar pela palavra no coração das pessoas. O Pai o enviou para que ele, Jesus, testificasse com os seus feitos sobre si mesmo pela palavra, porque a palavra já tinha falado no Velho Testamento quais seriam as evidências da vinda do Messias. Ele curaria os cegos, ele curaria os aleijados, ele levantaria os coxos. Então, cada cura que ele fazia, na realidade, demonstrava o que a Escritura tinha falado sobre ele. E, juntamente com as curas, vinham a pregação. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus se encontrava com pessoas, Jesus ensinava de maneira formal, de maneira informal. Jesus utilizava os elementos da vida diária para ilustrar um determinado ensino. Mas ele ensinava. A missão dele era pregar o reino de Deus e a palavra de Deus. Nesse caso, nós podemos compreender aqui duas questões óbvias. A primeira questão é a necessidade absoluta de oração. O povo de Deus precisa estar em comunhão com Deus. Existe uma questão, eu estava vendo uma mensagem do reverendo Augustus Nicodemos, ele estava fazendo um culto e é como se alguém tivesse perguntado para ele: como eu posso saber se eu estou no espírito ou se eu estou na carne? E ele disse o seguinte, a resposta dele foi da seguinte maneira: se você, durante a semana, na sua cabeça só tem coisas relacionadas à carne, se você procura satisfazer os desejos da carne, se você vai assistir filmes, programações que não tem nada a ver com Bíblia, se você se ocupa com tudo aquilo que diz respeito à cultura, aos costumes, mas você não ora, você não lê a Bíblia, você não se importa com a palavra de Deus no seu coração, você não se importa com o seu coração em frente à palavra de Deus, você só se importa com as outras questões terrenas, então você está na carne. Mas se ao contrário, se o seu coração, se a sua mente, se o seu interesse está na palavra de Deus, se nessa palavra todo dia você medita, se você mantém oração com Deus, se você mantém comunhão com Deus, se você se preocupa com as coisas que são os alvos de Deus, então de fato você está cogitando das coisas do Espírito. É da mesma maneira, irmãos, a oração ela diz respeito às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Então, quanto mais tempo nós gastamos no estudo da palavra de Deus, na oração e na aplicação do que aprendemos com a palavra de Deus em nossas vidas, estamos cogitando para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Mas se a maior parte do nosso dia é gasto com qualquer coisa que não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com oração e nada a ver com a vontade de Deus, então nós estamos cogitando das coisas da carne. Aí você pode me perguntar, mas uma pessoa que trabalha o dia inteiro, então o trabalho não tem necessariamente a ver com alguma questão de valor de Deus. Tem pessoas que usam aquele termo, no trabalho secular, para distinguir um trabalho feito na igreja para Deus em relação ao trabalho normal. O trabalho, ele é uma bênção, né? Você lembra que Deus instituiu o trabalho antes da queda. Então o trabalho ele não é maldição. O trabalho não é fardo. O trabalho
ele tornou-se um fardo com a queda. Mas o trabalho ele foi instituído antes da queda, quando Deus colocou Adão no Éden, para que Adão desse nome a todos os animais, para que ele cultivasse a terra. Agora, eu posso estar no meu trabalho e pensando num texto bíblico, ouvindo, às vezes, ao invés de ouvir uma música, não é? Que não tem nada a ver com Deus. Os meninos aí que gostam de rock, que gostam de umas melodias assim mais pesadas, ou talvez coisas que não tem nada a ver com Deus, e escuta o dia todinho. Eu me lembro de um dia que eu estava... eu também, antes da minha conversão, gostava muito, né, de rock. Tinha aquelas bandas antigas, famosas. E eu me lembro que eu passei na porta, eu estava indo para o gabinete, isso já faz tempo, viu, gente? E os jovens estavam ensaiando no louvor, e aí de repente parou o ensaio e um irmãozinho com violão fez o toque de uma banda antiga que eu ouvia. Eu abri a porta e disse, eu conheço, hein? Esse daí não. Aí ele deu risada e parou. Mas o que eu quero dizer é assim, o que tem que impregnar a nossa cabeça é a palavra de Deus. Por isso que Deuteronômio diz que a palavra de Deus deve estar ao alcance dos olhos, escritas nos umbrais, nas portas, escrita nas mãos. Devemos falar dela ao deitar, ao levantar e ao andar pelo caminho. Devemos inculcá-la, ou seja, é uma repetição, é uma intensidade. Então você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta, você pode fazer exercício físico, mas você deve estar em contato com a palavra de Deus. Quando eu morava em Catanduva e eu ia para Patrocínio visitar minha esposa, naquela época era minha noiva, e de Catanduva a Patrocínio eram 500 quilômetros. E eu ia com um irmão, que era o pai de um amigo. O nome desse irmão era Hugo, era um senhor. E ele tinha uma caminhonetona, uma D20 daquelas cabine dupla. E essa viagem para ele fazia essa viagem sozinho a trabalho. E às vezes ele achava pesado demais essa viagem. Então ele passava em casa e falava, você não quer ir comigo a Patrocínio? Nós vamos hoje e voltamos amanhã. E eu ia com ele. Agora, imagine você, uma viagem de 500 quilômetros, ele passava na minha casa às 5h30 da manhã, para nós estarmos em Patrocínio provavelmente por volta das 11, meio-dia. A gente dava umas paradas, metade do caminho ele dirigia, metade eu, mas íamos de Catanduva a Patrocínio, 500 quilômetros, ouvindo a Bíblia pela voz do Cid Moreira, tocada num CD no carro. Não ouvíamos música. Não ficávamos jogando conversa fora. Dá 500 quilômetros ouvindo Cid Moreira lendo a Bíblia através de um CD no carro. Então, ele estava fazendo uma viagem a trabalho, eu estava fazendo uma viagem a lazer, mas estávamos em contato com a palavra de Deus. Então, nós podemos estar em contato e devemos estar em contato com a palavra de Deus direto, que é isso que vai encher o nosso coração e vai nos fazer compreender qual é a missão de Deus para nós. Entenda a diferença, hein? Às vezes nós queremos comunhão com Deus para colocar para Ele qual que é o nosso desejo. Mas na realidade é o contrário. Aqui, quando as multidões chegam para Jesus, e Pedro fala, todos te buscam, Jesus diz assim, olha, eu preciso ir para outros locais, porque para isso eu vim. Então Jesus não permite que nada tire o foco da missão que o Pai a ele outorgou. Ele precisa partir, ele precisa pregar, ele precisa visitar pessoas, ele precisa levar o Evangelho, ele não tem tempo suficiente para isso, ele precisa ir, nada vai detê-lo, ele vai. Então ele não se deixa levar por circunstâncias adversas, por movimentos adversos que não estejam ligados com o foco central da sua missão. E com isso eu quero dizer o seguinte, todos nós que conhecemos a Jesus, temos a missão de levarmos a palavra de Deus. E a questão se faz, irmãos, no fato de que muitas vezes nós deixamos essa missão de levarmos a palavra de Deus de lado para
instituirmos a missão para as nossas próprias vidas, aquilo que nós entendemos que é valioso para nós, aquilo que nós entendemos que é desejoso para nós, aquilo que nós entendemos que são os alvos da nossa ambição pessoal. Onde é que nós queremos chegar com os nossos estudos, com a nossa profissão? Onde é que nós queremos chegar? No que é que nós vamos desenvolver nossas vidas? Quando na realidade, irmãos, Deus nos chama, Deus nos faz igreja para que no desenvolvimento da nossa vida nós venhamos a desenvolver também a missão que Deus tem para nós, como servos dele, que é levar a palavra dele, fazer discípulos. Jesus mandou que sua igreja fizesse discípulos. E fazer discípulos é ensinar às pessoas todas as coisas que ele nos ensinou. Então a missão da igreja é fazer discípulo. Você pode ser uma dona de casa que você vai levar a palavra às suas vizinhas. Convidar as vizinhas para em determinada hora, quando a gente sair dessa quarentena, para um chá. Você pode fazer um chá, você pode fazer um café da tarde, você pode se inteirar dos problemas das suas amigas vizinhas, você pode orar por elas, você pode ler um trechinho da Bíblia falando de Jesus para a vida delas. Os homens a mesma coisa. Podem talvez marcar um jogo de bola, pode talvez marcar um churrasco, marcar uma conversa e uma visita, fazer uma visita para um colega de trabalho interessado na vida dele, em conhecer a vida dele. No final pede para fazer uma oração. Pede para ler um trechinho da palavra de Deus, então decore o trechinho que você almeja compartilhar com aquela pessoa e fala, olha, nós estamos indo, mas eu poderia falar para você um versículo da palavra de Deus? Se localiza em Mateus, tal, ou Marcos, tal, e fala, decora o versículo e ora pela pessoa. Faz isso uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Convida a pessoa para estudar a Bíblia. Convida a pessoa para a sua casa. E ali você se desenvolve no social, mas você também coloca, irmãos, a palavra de Deus. Eu acho muito interessante quando o crente fica com medo de desagradar a pessoa que não é crente. E isso é muito característico nos casamentos. Os casamentos de pessoas crentes, antigamente, era só refrigerante. Hoje, os casamentos das pessoas crentes têm bebida alcoólica também. Sabendo que a maioria dos crentes não faz uso de bebida alcoólica. Mas quando nós questionamos, e eu já questionei muitos casais, hoje eu não questiono mais, mas eu já questionei muitos casais, alguns nem precisam serem questionados, eles mesmos já vêm e declaram, olha pastor, eu sou crente, mas a família da minha esposa não é, ou a minha família não é, e por causa deles eu servi bebida alcoólica. Irmãos, a quem é que nós estamos querendo agradar? A família, aos familiares ou ao nosso Senhor? Entende? Então, não tem meio termo. Ou nós agradamos um e desagradamos o outro, ou nós agradamos o outro e desagradamos esse um. É preciso fazer uma escolha. Não tem como agradar a dois senhores. Precisamos optar por um. E aí, é claro, os crentes precisam se ocupar em agradar a vida daqueles que o salvou do inferno, que é Jesus. Os crentes precisam se ocupar a agradar aquele que morreu por eles na cruz, e esse é Jesus. Os crentes precisam se preocupar em agradar aquele que passou situações inimagináveis até a cruz por causa dos nossos pecados. O maior sacrifício, a maior dor de Jesus não foi a cruz. A maior dor de Jesus foi receber em si mesmo a punição dos nossos pecados. Essa foi a maior dor e desventura de Jesus. Ele morreu por nós. Essa foi a missão que o Pai conferiu a ele, e ele a cumpriu cabalmente. Então a nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Por isso que a Bíblia diz que o crente é luz. Ela diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ela também diz que o crente é sal. Como é que a gente pode não perceber o sal? Se tem sal, a gente percebe. E se não tem, a gente percebe também. Quer dizer que é impossível não perceber o sal. É impossível não perceber o crente, porque Jesus utilizou tanto a luz como o sal como uma analogia do crente. É impossível não perceber luz e é impossível não perceber sal. Não pode ser possível não perceber um crente. E aí, irmãos, surge o nosso comprometimento. Se o nosso coração está em comunhão com Deus, se todos os dias da nossa vida o nosso coração está em comunhão com Deus, como foi o coração de Jesus, a nossa preocupação, doa a quem doer, será agradar ao Pai. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, a nossa preocupação será em agradar os homens. E aí, quando nós comparecermos na presença do Senhor, Ele vai perguntar, olha, deixa eu passar um filminho para você aqui, tal. Nesse filminho, eu quero que você me diga o que é que você quis agradar aqui. O que é que você vai dizer para o Senhor? É Ele que está efetuando a sua salvação? Filho dele que morreu no seu lugar? O que é que você vai dizer para o Senhor? Não, Senhor, olha, me perdoe, é porque minha família... Mas espera, sua família é mais importante do que eu? Sua família pediu para você morrer na cruz por ela? Sua família pediu que você negasse a si mesmo e a seguisse? Ou a sua família morreu por você na cruz? Entende, irmãos? Seus amigos morreram por você na cruz? Foram eles que pagaram o preço? Aqui Jesus diz que é mais importante satisfazer a vontade daquele que deu a missão para ele, e esse era o Pai. E ele, em contato ininterrupto com o Pai, estava disposto a agradar o Pai do que satisfazer aquela multidão de pessoas que estavam ali. Jesus poderia ter ido atender aquelas multidões, mas a necessidade dele, como ele coloca isso em termos de necessidade, uma comida tenho para comer, e essa é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade do Pai era tão necessário como o alimento, a ingestão para o corpo, para a saúde do corpo físico. É assim que nós também devemos pensar sobre fazer a vontade de Deus, sobre a obediência ao Evangelho, a obediência a Jesus. Mas aí nós vamos ser pessoas radicais. Mas Jesus era ou não era? Jesus era radical? Ou ele era meio termo? Ou ele era meia boca, como dizem aí afora? Naquilo que era pecado, irmãos. E aquilo que fosse para glorificar a Deus, era para glorificar a Deus. Não tinha meio termo. Ele era radical. Então, se a nossa intenção é seguir o Mestre, imitar o Mestre, nós precisamos fazer ou desenvolver exatamente os mesmos valores do Mestre. Seus valores são iguais aos do Mestre? Quem é que você está mais disposto a agradar? Seus amigos e familiares ou ao seu Mestre? Quem é que você está mais disposto a satisfazer? Seus amigos e familiares ou aquele que morreu por você na cruz? É uma das questões que nós precisamos pensar. Estejam em comunhão com Deus. Uma das coisas que me deixa muito feliz é que nós nos adaptamos. E o homem tem essa capacidade de adaptação a contextos adversos. Nós nos adaptamos, pelo menos inicialmente, muito bem a essa quarentena. Porque eu acho que a igreja não orou tanto na sua vida como ela tem orado agora. O nosso relógio de oração tem funcionado dia após dia, 24 horas, dia após dia, dia após dia. E tem mais de um irmão, às vezes, no mesmo horário. Então eu tenho certeza que os horários estão assíduos, não está sendo rompido. E se porventura, por causa do cansaço, é rompido, é um dia ou outro. Mas todos os dias a igreja tem orado, da quarentena até aqui.
Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Então nós precisamos agora aprender a botar o nosso coração na prática. Porque a teoria da teologia nós temos. Agora precisamos da teologia prática, que é levar isso que nós estamos aprendendo ao contexto da nossa vivência. Hoje, o mecanismo que temos ainda continua sendo o WhatsApp e a mídia aí afora, internet. Utilize, fale de Jesus aos seus parentes, aos seus amigos. Leve o nome de Jesus, leve a graça de Jesus, leve a salvação de Jesus. Cumpra a missão para a qual Deus nos chamou como igreja, proclamar as virtudes dele. Eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. E que labutasse por desenvolver uma comunhão sincera e ininterrupta com Deus. Não somente por obedecer a um relógio de oração, mas por fazer parte da sua vida. Ore ao Senhor. Tenha isso como um momento marcado, como um horário marcado na sua agenda. O horário da sua oração, que não pode ser mudado, não pode ser interrompido, não pode ser diminuído. É o horário da sua oração. Tenha intimidade com Deus. Coloque desse lugar para Deus no seu coração. E tire do seu coração aquilo que não deve ter lugar. Fazendo isso, irmãos, nós cresceremos, amadureceremos na fé e perceberemos de uma maneira muito maior as bênçãos de Deus na nossa vida. O senso de conforto, consolo e da presença de Deus será muito mais forte. Alguma coisa acontece. Coisas acontecem do céu para a terra, de Deus para o nosso coração, quando nós nos engajamos em conhecer o Senhor e não permitimos que nada, absolutamente nada, venha se colocar entre nós e a nossa comunhão com o Senhor. Experimente isso. Experimente isso. Você verá como Deus abençoará a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos perante Ti agora, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por mais este dia que nos deu. E peço a Deus que aplique em nosso coração esta mensagem. Que a oração seja parte, assim, construtiva e essencial de toda a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a aprendermos mais contigo, aprendermos mais com a Tua palavra e a aplicarmos mais tudo aquilo que aprendemos. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitir que as questões do mundo, as seduções do diabo, venham, ó Deus, a desviar-nos do caminho de levarmos a palavra de Deus e de sermos sal e luz na terra. Nos abençoe, abençoe a Tua igreja. Dê aos irmãos, ó Deus, a presença do Senhor em suas vidas. Não importa a circunstância que vivamos, mas que a presença do Senhor seja perceptível na vida da Tua igreja, na vida de cada irmão. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Nos encontraremos com a graça do Senhor amanhã cedo, 7 horas, na nossa devocional de Daniel. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Tchau.